O programa volta ao tema do momento, que é a questão do tratamento dos resíduos gerados numa cidade do porte de Joinville. Existem inúmeras empresas nacionais e internacionais que estão apresentando seus projetos aos vereadores de Joinville, ao CEINFRA e à Prefeitura de Joinville, no sentido de trazer novidades e uma melhor gestão com redução, com reciclagem, com recuperação dos resíduos gerados, principalmente no setor doméstico, que são os resíduos gerados nas famílias, nas casas e apartamentos e condomínios horizontais. A geração, por exemplo, é de 1 quilo por pessoa, somos 400 mil habitantes, ou seja, temos diariamente 400 toneladas a 600 toneladas de resíduos domésticos que devem ser tratados de uma forma mais econômica do que atualmente está sendo. Hoje o modelo de Joinville é o aterramento. O tratamento é por deposição e essa deposição é compactada e é colocado argila por cima e o lixo fica enterrado por muitos e muitos anos. A Saingepasa, por exemplo, é a empresa concessionária do tratamento, coleta e transporte do resíduo doméstico de Joinville. Ela, no ano que vem, vai ter que se submeter a uma nova licitação, porque outros concorrentes já estão se apresentando. Vai ser, assim, uma discussão muito importante para que o cidadão de Joinville possa conhecer com mais detalhes alguns novos processos que estão chegando e que já existem há muitos anos em outros países do Hemisfério Norte. Nós vamos abordar hoje a questão da Lei 12.305, que é a Lei dos Resíduos Sólidos brasileira, que foi assinada no ano passado pelo presidente Lula em agosto. Ela já está em vigor e ela dá, assim, novos parâmetros, inclusive a possibilidade da incineração. Então, o que diz? Quais são os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Nós teríamos planos de resíduos, quer dizer que cada estado, cada cidade e a nível federal, deverão ser feitos os planos anuais para a gestão dos resíduos. Os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos. É uma outra novidade, que todos os geradores vão ter que declarar as suas quantidades de resíduos para os órgãos de licenciamento ambiental. Isso vai constar das licenças ambientais futuras e já, mas as empresas que hoje geram, elas vão ter que se adequar à legislação que já está em vigor. Portanto, não só as cidades, mas também as organizações de determinados setores da indústria deverão declarar mensalmente os seus resíduos. Muitos já o fazem há muitos anos, porque a legislação anterior já obrigava o gerador a dar conhecimento, a dar ciência dos resíduos que ele gera e qual é a destinação desses resíduos para que ele feche a sua contabilidade, porque o gerador é responsável pelo destino final e correto dos resíduos que ele gera. Mas dentro desses instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós ainda temos a questão como instrumento, a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa, ou seja, você fornece um produto, uma máquina de lavar roupa, uma geladeira, hoje embaladas em isopor e plástico. Essa coleta seletiva e logística reversa, ela faz com que isso volte novamente para o fabricante. O fabricante, então, ele é responsável por esses resíduos gerados nas embalagens, inclusive. A coleta de pneus, a coleta de baterias, de lâmpadas, tudo isso é a logística reversa. Isso faz com que o gerador, ele, de acordo com a lei, ele é obrigado a receber essas embalagens, como é o caso das embalagens dos agrotóxicos. Então, os fabricantes hoje recebem todas as embalagens vazias de agrotóxicos utilizados no Brasil, e não é pouco.
O incentivo à criação, ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Portanto, Joinville está fazendo a lição de casa. Nós temos em Joinville 5 associações e cooperativas de recicladores que estão recebendo os resíduos coletados na cidade pela nossa concessionária, resíduos esses já que são classificados previamente nas famílias, nas residências, e que são assim então entregues a essa coleta seletiva muito bem feita em Joinville, mas que tem problemas. Daqui a pouco talvez a gente volte a falar nesse sistema. E além disso nós temos o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária dos resíduos. Esse é um problema sério no Brasil, porque nenhum governo, seja ele federal, estadual, municipal, estão acostumados a fiscalizar. Só fiscalizam se for denúncia. E isso é muito ruim. Você obriga o contribuinte, o eleitor, o cidadão a se expor numa denúncia. Certo? Então é complicado. Como muitas vezes o denunciante ele é divulgado para o praticante de um crime ambiental, ele corre risco de vida. Portanto, essa questão da fiscalização, os governos em todos os níveis deverão fazê-la para a proteção do indivíduo e a melhora da qualidade de vida. Quem fiscaliza melhora em tudo, economiza dinheiro e o dinheiro é melhor aplicado. Precisa fiscalizar. Não é só fiscalizar depois da denúncia feita. Imagina. Você faz uma denúncia, você tem que dar CNPJ, você tem que dar CPF, você tem que dar endereço, tem que dar teu telefone. Faça uma denúncia na ouvidoria, por exemplo, da Câmara de Vereadores. Lá você tem que dar todos os teus nomes. E você não sabe nem para quem você está mandando a tua mensagem, não sabe nem o nome do ouvidor. Então é complicado. Vamos fiscalizar. Vamos adiante. A legislação, então, ficou dormindo, essa legislação que foi aprovada no passado, ela ficou dormindo desde 89, na Câmara Federal, quando o Brasil era vítima de recebimentos clandestinos de resíduos perigosos, não inertes e lixo da cidade de Nova York, que eram descarregados no litoral do Brasil e descarregados nos portos em contêineres fechados. Portanto, o Brasil não sabia o que estava entrando e essa legislação agora, depois de aprovada, ela coloca um paradeiro e dá mais mobilidade, mais garantias para a fiscalização, para que se impeça essa entrada de lixos de outros países para o território brasileiro, contaminando assim os nossos recursos naturais. A Lei 12.305/10 é muito importante. É bom que os advogados de direito ambiental se interessem um pouco, porque está aqui uma grande oportunidade de exercerem a advocacia ambiental. Todos os profissionais ligados na área ambiental terão, assim, grandes chances de exercício profissional correto, mas tem que conhecer a legislação. Por exemplo, no artigo 9º, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, devem ser observadas as seguintes ordens de prioridade. Não geração. É importante que o indivíduo produza e não gere resíduos. É possível fazer isso. A redução da produção de resíduos. Portanto, você tem condições de reduzir esses resíduos. Na construção civil, por exemplo, o cara que está fazendo uma parede, ele gasta cimento. Mas ele bate o cimento, vai sentando e vai jogando esse cimento, toda essa argamassa, cimento, areia e cal, vai caindo no chão. E o pedreiro que não tiver curso, que não tiver sensibilidade, que não souber o que é sustentabilidade, ele simplesmente esbanja aquele material e joga fora. É resíduo da construção civil. Mas o pedreiro que tem a noção, a sensibilidade, ele junta todo esse material, reincorpora na nova massa e assim ele faz a sustentabilidade e não impacta o meio ambiente com cal, cimento e areia endurecidos. É complicado isso aí, mas isso é, então, redução. Outra é reutilização. Nós temos, como exemplo, os plásticos que estão dentro do lixo doméstico. Nós temos uma série de metais, como latas de bebidas, de refrigerantes, cerveja. Tudo isso é
possível de ser reciclado de uma maneira correta em prédios, residências e assim por diante. A reciclagem é a quarta opção de grandeza em relação aos outros sistemas. Então, a reciclagem hoje está muito desenvolvida no Brasil, já se recicla bastante. Os materiais reciclados novamente recebem uma nova forma, uma nova utilização, são materiais reciclados de valor. Graças a essas empresas da reciclagem, nós temos, assim, uma economia de natureza muito grande. Porque todos os materiais de uso, de consumo, vêm da natureza. Os plásticos vêm do petróleo, que vem da natureza. E o tratamento dos resíduos sólidos é uma etapa, é a quinta opção. O tratamento significaria, sim, lançar os resíduos no solo, em projetos com proteção através de mantas, e lá ele fica estocado, armazenado, coberto por muitos anos, emanando metano e colocando toda a região em risco de uma explosão. Porque o metano acumulado, se ele não tiver respirador, se não tiver uma boa aeração dentro desse aterramento, há possibilidades de explosões, como nós tivemos no caso de Jaraguá, no lixão de Jaraguá, onde foi construída uma arena. E, inclusive, tivemos um acidente com hospitalização de uma das pessoas que sofreu o impacto da explosão. E a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A disposição final ela poderia ser através de projetos de biomassa, todo aquele resíduo resultante de poda de árvores, de corte de árvores públicas e restos vegetais das residências dos terrenos urbanos, ela poderá ser totalmente reutilizada até para fins energéticos. E assim tem toda uma série de projetos, de subprojetos, de processamento de todo o resíduo que é gerado pela sociedade contemporânea. Nada se perde, tudo se transforma. Lixo não é lixo, resíduo é riqueza. É um estoque de produtos, de matérias-primas que circulam, que vão gerando novos produtos, novas utilizações, e assim a humanidade que recicla, que reusa, que reutiliza, ela não agride tanto a natureza, não agride tanto o meio ambiente. Portanto, é muito importante que o indivíduo tenha noção da sua responsabilidade ao gerar os resíduos, que acondicione, que classifique, que recicle em casa, que lave as latinhas, que nas embalagens de PET, por exemplo, onde tem outros materiais grudados, como rótulos, que tire fora os rótulos, que é um outro material, que é um outro plástico diferente do PET. Portanto, quanto mais limpas as embalagens, quanto mais puras elas, se não estiverem contaminadas com outros plásticos, você vai fazer o quê? Você vai privilegiar todo aquele pessoal que trabalha na coleta seletiva, vai privilegiar as classes menos aquinhoadas, os excluídos da sociedade, que trabalham nas cooperativas, nas associações de recicladores, e também o próprio empresário, quando ele compra esses materiais reciclados das cooperativas e das associações de catadores, ele está comprando um material que ele pode pagar mais porque você limpou todas as embalagens que você separou para essa tua função socioambiental como contribuinte e como cidadão. Você pode chegar até o lixo zero. Se você tem um quintal, você tem a possibilidade de separar todo o lixo úmido, a matéria orgânica, os restos da cozinha, os restos vegetais, e você pode separá-los e fazer uma compostagem. Ou seja, você tem um processo no fundo do teu quintal ou no lado da tua casa, onde você, através da compostagem, da sobreposição e amontoamento desses resíduos, você acaba produzindo humus e matéria orgânica para os teus canteiros, até os canteiros onde se produz alface
e tomate e outras verduras. Portanto, tudo é possível. Você pode chegar ao resíduo zero. Mas aqueles que trabalham com resíduo zero, eles deveriam ser beneficiados por uma legislação municipal. A Câmara de Vereadores de Joinville poderia criar incentivos para encorajar as pessoas ao lixo zero, ao resíduo doméstico zero. Então essas pessoas não precisariam pagar pela taxa de coleta, tratamento e transporte dos resíduos, hoje cobrada para alguns bastante pesado. Então, está faltando um amparo legal, um encosto legal para encorajar as pessoas a ganharem ou deixarem de pagar uma coleta que eles estão economizando, uma coleta que não é feita, mas eles estão pagando assim mesmo. Está aí um recado para a Câmara de Vereadores, para os vereadores atentos na questão ecológica. Hoje os nossos vereadores de Joinville, todos eles são muito atentos à questão, principalmente porque eles sabem que meio ambiente dá muito voto, meio ambiente é uma simpatia e a juventude hoje está muito ligada na questão ambiental. Olha lá, veja como é que vocês agem na Câmara de Vereadores, aproveitem as dicas, porque a eleição está logo novamente às nossas portas e você quer se reeleger. Está aí um recado importante. Mas Joinville está hoje com um problema não, mas está hoje sendo visitada por inúmeras empresas que estão oferecendo processos de gestão de resíduos. Processos modernos, processos que já existem em outros países e que, em função da legislação da 12.305, da Lei dos Resíduos do Brasil, os municípios têm que se modernizar, têm que se adequar a essa legislação. Daí essa discussão tão acalorada que ocorre. Na quarta-feira nós tivemos a oportunidade de gravar uma palestra muito interessante, uma apresentação de uma empresa espanhola, que ofereceu aos vereadores e aos secretários da CEINFRA, aos engenheiros da Engepasa, ao pessoal da CONURB, ao pessoal da Fundema, um projeto bastante interessante que vocês verão nos clipes que nós apresentaremos a seguir. É muito interessante isso aí e vocês verão que Joinville está atenta, o povo está atento, foi uma reunião bastante concorrida, poderia ter sido divulgada um pouco mais, mas no momento oportuno a Câmara abrirá o debate em audiências públicas, onde todos vocês poderão dar um parecer e vocês poderão conhecer o que realmente vai acontecer em Joinville com os resíduos que todos nós geramos, que seria interessante que nós reciclássemos um pouco mais do que os nossos atuais 3 a 5%, porque nós estamos sobrecarregando a prefeitura e os demais contribuintes na compra de terrenos novos para fazer novas deposições, novos aterramentos de um lixo que nós não sabemos e não queremos reciclar. Esse é o prejuízo que nós, dando um tiro no pé, não reciclamos e temos então que encontrar todos os anos novas áreas. O Joinville gasta 1.700.000 por ano na aquisição só de novas áreas para novos aterros. Daqui para frente vai ser assim. Esse é o preço que nós pagamos por ano. A nossa falta de reciclagem, a nossa falta de educação na reciclagem dos lixos que nós mesmos geramos na nossa cozinha e nas nossas casas. A Câmara de Vereadores abriu uma discussão na Comissão de Urbanismo para dar conhecimento aos contribuintes e aos munícipes de Joinville novos projetos que dizem respeito ao tratamento dos resíduos gerados na cidade. Resíduos domésticos, resíduos hospitalares, resíduos industriais e resíduos da construção civil. Então, é uma proposta interessante e vocês vão ter a oportunidade de assistir à apresentação da empresa espanhola. Os representantes espanhóis dessa organização se apresentaram na Câmara de Vereadores, no plenarinho, e
povo de Joinville teve a oportunidade de ouvir a proposta e fazer questionamentos. Veja então como é que foi essa reunião na quarta-feira, dia 17, no plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville. Vocês tiram as próprias conclusões e o programa vai continuar levantando o problema, levantando a solução para o tratamento dos nossos resíduos sólidos gerados por você, pelas nossas empresas e por todos aqueles que nos visitam, que são geradores de resíduos. Vocês sabem o que eu estou falando. Altíssima pressão. Porque trabalha com altíssima pressão. Só as empresas, com unos volúmenes muy fuertes, como la industria del petróleo, como as indústrias de petróleo, se puede permitir este tipo de reactor. eles podem usar esse tipo de funcionamento. Este es la base de nuestro desarrollo. Isso aí é a base do nosso desenvolvimento lá. Eso es un reactor termocatalítico, Um reator termocatalítico, como los que se emplean hoy día ya en la industria petrolera. como nós usamos lá hoje em dia. El reactor termocatalítico, O reactor termocatalítico, un reactor de estas dimensiones puede valer sobre los 340 millones de euros. o valor deles, 340 milhões de euros. Tienes que producir muchas toneladas de gasolinas y del diésel y de otros productos. Aí tem que produzir muitas toneladas de gasolina e outros Pero produtos. para el liso, en pequeñas, sí, para el liso, en pequeñas cantidades, que son las nuestras, Para uma pequena quantidade não podemos ter um sistema desse. nosotros desarrollamos el recicle 3. A nossa tecnologia, nós reciclamos. Es recicle, nosotros le llamamos recicle a recicle. Recicle é um sistema que les enseñaré ahora, muy poquito, porque tampoco se puede enseñar mucho, pero vou lhes ensinar um pouquinho, não posso ensinar muito, un reactor de cracking molecular mas é um de reator tamaño más pequeño, do mesmo Craqueamento. craqueamento, mas de um tamanho menor, que trabaja que trabalha a presión atmosférica. a pressão Es atmosférica. decir, no necesitamos gastar barbaridades en energía Ou para seja, não conseguir la precisamos presión. gastar tanto dinheiro para chegar à conclusão da pressão Con esas toneladas de liso, com essa tonelada de lixo. las licencias medioambientales de ustedes, de la Terra, A licença medioambiental é de vocês. y el terreno, E o terreno, nosotros gestionaremos con ustedes la licencia medioambiental de la planta. nós vamos gestionar com vocês a licença medioambiental com vocês. Y financiaremos la totalidad de la planta. E aí financiaremos todo o processo, toda a planta. A partir de ahí, E a partir daí, reduciremos el costo nós teremos o que custo tienen las prefecturas por el liso que as de una prefeituras forma têm importante, de uma forma importante. y nosotros le pasaremos a la prefectura E nós repassaremos à o a la prefeitura, agrupación de prefecturas, ou às prefeituras que façam a união de círculo vizinho, les pasaremos el 20% de las repassaremos acciones o 20% das ações y el 20% de los beneficios. e o 20% dos benefícios. Ese 20% de las acciones no las tienen que pagar. Es a cambio Esse 20% das ações de la cesión da sessão de las acciones. das ações não tem que pagar. É em troca do É em troca dos benefícios. No las tienen que pagar. Não, vocês não têm que pagar. 20% das ações em troca dos terrenos e das licenças. 20%, repetindo, 20% das ações em troca do terreno e Das licenças. das licenças. Bien. A cambio de la cesión durante 20 años. Nós teremos então uma concessão durante 20 anos. 20 años se puede revertir la usina a las prefecturas que estén participando. Depois disso, dos 20 anos de concessão, então se retornará às prefeituras que estiverem envolvidas. Si yo les digo que la usina tiene un coste total de 32.800.000 euros, Se eu lhes disser que as usinas têm um custo total de 32 bilhões de euros, quiere decir, podemos falar em 70 bilhões de reais, hagan la cuenta esa, mira, mais ou menos, faça 70 a conta. millones de reais, 70 bilhões de reais. nosotros les vamos a dar en acciones el 20% de esos 70 Calcule que millones. nós daremos em ações 20% De esos 70 millones. desses 70 bilhões.
sin que ustedes paguen, sem que vocês paguem, solamente por adelantar 2 o 3 años lo que a nosotros nos costaría de gestionar la implantación de una usina en la zona. somente pelos 2 anos, Somente por adiantar o processo que seria conseguir todas as licenças para conseguir as licenças que a prefeitura tem que fazer, 2 anos, e que 20% em troca do adiantamento, que 20% é o parceiro em já tem troca do toda adiantamento. tem que ter um terreno, tem as licenças, que já tem um know-how já na região. O programa Ecologia em Ação vai assim encerrando mais uma edição, convidando vocês para o nosso próximo evento Ecologia em Ação. Até lá!